Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão, o português chegando aí no time do Vasco. Tomara que chegue, que dê tudo certo. O vídeo que ele gravou, né, com muita alegria aí de poder treinar o gigante da colina Vasco da Gama, português que usa uma boininha igual essa. Vamos torcer para que consiga se encaixar perfeitamente no time do Vasco. Vai ter aí essa semana. Ah, não, né? Tem Copa do Brasil, então não vai poder ter muito tempo para treinar, não. Vai ter Copa do Brasil, só que a outra semana vai ficar livre, né? Então vai dar tempo, vai dar um tempinho mínimo aí para que ele consiga já tentar implementar aí o seu estilo de jogo. Vamos lá ver o que Fernandinha e Vene têm a falar sobre o Vasco e esse treinador. O português Álvaro Pacheco chegou ao Rio ontem, falou pela primeira vez como treinador do Vasco, mesmo sem o anúncio oficial do Vascão. Cadê? Enfim, o novo comandante do Cruz Maltino chegou. Álvaro Pacheco desembarcou neste domingo no aeroporto do Galeão e mesmo sem anúncio oficial já falou pela primeira vez como técnico do Vasco. É um grande no Brasil e no mundo, portanto para mim é um orgulho muito grande fazer parte desta família. Torcedores do Cruz Maltino marcaram presença e já mostraram qual será a marca do técnico no Rio de Janeiro, a sua boina. Eu acho que ele vai arrumar o time, eu acho que ele é bem organizado, a gente conseguiu acompanhar o trabalho dele, eu acho que vai dar bom, vai dar bom. Ainda não se sabe quando o treinador irá estrear, mas o português de 52 anos já traçou a meta nessa temporada. E aquilo que eu quero é ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece, ir para os momentos de decisões e para os momentos de voltar outra vez aos títulos. A gente estava lembrando aqui quantos portugueses já passaram como treinador do Vasco, né? Porque é um clube completamente associado sua história a Portugal. Esse que tinha que ter identificação com o português mesmo. O português como treinador, ou Flávio Vinick, ele que aparentemente é o pai do Pedrosa, né? Tô lembrando careca, do Pedrosa a barba aí, hein? tá grande, já tá mais pra branquinha, né? Então ele aparentemente é o pai do Pedrosa. A gente ainda não tem informações sobre o Pedrosa, se ele aprovou essa contratação, né? Que ele tá de férias, tá passeando e tudo mais. O menino merece trabalhar muito. O pau torando, eu vejo lá nos comentários dele, o pau torando e você viajando, Lucas Pedrosa. Tá aí o novo treinador do Vasco da Gama. Falou como treinador já, mais ou menos, né, Flavinho? Porque o Vasco mesmo ainda não anunciou. Tá tudo confuso lá no Vasco, né? Quem é que tá dando a canetada agora é o Pedrinho, mas a grana não vinha da empresa, quem vai pagar o salário deles, tudo tem que ser acertado, né? Uma boa, ele fez um bom trabalho lá em Portugal, chega aqui com uma grande esperança, né? Um clube português, trazer um técnico vascaíno, tá na moda técnico portugueses aqui no Brasil. Agora, no meio disso tudo, tem um jogo importante amanhã, contra o Fortaleza, a Copa do Brasil, uma competição que acho que o Vasco tinha que olhar mesmo com bons olhos e focar, porque pro Campeonato Brasileiro vai ficar muito difícil brigar por título, claro que não é a realidade do Vasco. Agora, na Copa do Brasil, dá para ir passando de fase, ganhando uma graninha aí que vai ser importante para deixar os salários em dia, e é um jogo dificílimo. O Vasco empatou com o Fortaleza fora de casa, amanhã quem ganhar segue, se empatar vai para pênaltis, e o Fortaleza chegando com força, né? Fortaleza nos últimos anos está mostrando que a equipe de Série A, de competições internacionais, foi vice-campeão da Sul-Americana. Então é uma parada dura para o Vasco, e acho que uma vitória não é impossível. Acho que nem tem favorito. O confronto inicialmente indicava um Fortaleza numa melhor fase, mas como empatou fora e joga com apoio da torcida, não tem favorito na minha opinião. E se o Vasco passar, vai dar uma moral, vai ser bom para todo mundo, para o técnico chegar com confiança, com a casa mais ajeitada. Importantíssimo o Vasco passar de fase. Vai ser difícil. Todos do Rio jogam na quarta, né? E o Vascão joga amanhã. Às 9h30 em São Januário. E o presidente do Vasco, o Pedrinho, confirmou que está negociando com Felipe Coutinho. O jogador pertence ao Aston Villa e já está emprestado ao Al Duai, lá do Catar. O Vene Casagrande, você tem... Cadê o teu telefone? Não, mas olha só. Pega o teu telefone. Deixa eu entender essa situação. Vamos lá. O Pedrinho confirmou que ele está negociando. O Pedrinho é o presidente do Vasco Associativo. Mas e a 77? Ela vai
ela vai Ninguém querer tá o entendendo Coutinho... também. Pega o teu telefone, sobe o teu drone e vê isso, garoto. Pode deixar, eu vou fazer isso. Caramba, até pra ele todo entender, mundo tá porque... querendo saber e você tá aí. Você que vai explicar. Porque, com todo respeito, não faz o menor sentido. O Pedrinho, que bom que ele está tentando a contratação desse baita jogador. Maneiro demais. Bacana a atitude do Pedrinho. A questão é, a 77 precisa aprovar. Porque o próprio Pedrinho disse que o futebol vai continuar com a 77. Nessa mas situação toda. juridicamente tá Beleza. deslocado, né? Beleza, mas Ou não tá? eu duvido que a 77 vai simplesmente desistir dessa situação e não vai tentar pegar de volta Eu o que acho ela perdeu na a situação justiça. da 77, no momento, não é só com o Vasco, né? A situação da 77, ela é a nível mundial com todos os outros clubes em que eles trabalham. Então, assim, o problema deles não tá tipo assim só, o Vasco entrou na justiça, a gente tá com problema com o Vasco. Não, eles estão com severos e grandes e muitos problemas. Então, o Vasco é mais um problema. Só que até o momento eles descumpriram nenhum acordo. O próprio Pedrinho falou isso, inclusive. Nenhum acordo financeiro. Eles cumpriram tudo até o momento. A gente pode debater se a 77 é uma boa empresa ou não. Na minha opinião, não é uma boa empresa. A gente está conseguindo ver isso, não pela situação do Vasco só. Você acabou de citar. Situação mundial. Lá na Bélgica, por exemplo, a torcida do clube que eles têm fez protesto e não deixou o time entrar em campo por conta da 77 e vive fazendo protesto para a 77 ir embora. O Josh já não foi... Sim, ele renunciou. Já não saiu? Tá uma bagunça Ele que era a danada. maior... Tá difícil, hein? A figura, vamos dizer, da 777. Porque eu sempre falo, né? O torcedor, quando ele tem uma SAF, ele quer entender o que é aquilo, né? Não é uma empresa, um número. Quem é? De quem eu cobro, né? E acaba que, bota por exemplo, cara? o Bota tem o John. Legal, é um cara, é um dono único, facilita bastante. O Vasco tinha aquela marca daquele blazer de óculos, o boné, e o Josh era essa cara, e não é mais, não tem mais ele. É claro que ele era uma ponta, é a ponta do iceberg, tem outros e outros e outros, mas acaba que tudo fica meio à deriva, né, Flavinho? Que até as informações ficam à deriva. É tudo novo pra gente, né? A gente que está acostumado com futebol, trabalha no meio há um tempão, quando começou essa história de SAF, pra gente é uma novidade, é totalmente diferente do que a gente viu a vida inteira. E agora está se mostrando que esse modelo, pelo menos a parceria do Botafogo, é a mais confiável, é a que tem mais credibilidade. O John Textor, por enquanto, ajeitou, arrumou o clube. Se a gente pegar exemplos aí do Vasco, agora tá uma confusão danada, a empresa já tá saindo, vai entrar outra, não vai entrar, quem é que manda, quem é que não manda. O Cruzeiro, o Ronaldo já vendeu o clube, já tem outro dono. Então, se a gente pegar esses três exemplos aqui de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, a do Botafogo é que passa mais credibilidade com o Textor, tem a figura lá para cobrar, por enquanto tá arrumadinho, ajeitou o clube, Botafogo classificado, Libertadores, o Cruzeiro patinou, o Ronaldo já abandonou e o Vasco tá nessa confusão danada. Tudo acontece no Vasco, né? Lembrando que muita gente acha que o Botafogo fez assim para ter uma SAF, não, foi um tempo de estudo. Serve de exemplos aí para outros do clubes Botafogo, que querem se transformar em SAF. Saiba que para quem você está vendendo. Eu digo né? isso porque eu até acompanhei de perto em relação ao processo, à votação, que foi na sede, eu até, na época, pela Botafogo TV, apresentei essa votação. Foi um processo muito grande, teve um estudo para entender o detalhamento de todas as dívidas do Botafogo, o entendimento do que seria a SAF e o que não seria. Quase que unanimidade foi a votação pelo 5, que internamente todo mundo entendia no clube, no social, que ou era aquilo ou não era, né? Então, assim, foi uma questão de interesse grande do Botafogo, mas também de um estudo e uma calmaria muito grande. Não foi feita do dia para a noite, né? Foi feito com muita atenção. O Vasco estava em situação parecida também, né? Se não fechar, se não virar SAF, o clube vai fechar, vai falir, mas será que teve uma investigação, uma grande pesquisa para saber para quem o Vasco estava vendendo? Será que não deu para ele fazer um levantamento dos outros clubes que a empresa tinha? Porque não tem ninguém bem com a 777, né? Então, a visão era um indício, que eu tenho, né? pelo menos fazendo esse comparativo entre Botafogo e Vasco, a gente pode discutir várias decisões do John Textor, a postura dele em vários momentos. Ao menos, ele bota a cara. E ele se faz presente a todo momento. Isso. E presente de maneira literal, na arquibancada, comendo churrasquinho com o torcedor. Ele gosta. No caso do Vasco, a gente nunca viu isso. Não. A gente viu o Josh Wander aqui, dando uma entrevista, falando a gente vai ficar igual o Flamengo, e depois o cara sumiu. Não tem nenhuma preocupação se o Vasco tá indo bem ou não. Acho que a preocupação dele é apenas o lado financeiro, não tem um lado emocional, como tem o John Textor. Inclusive lá na França, ele comemorando absurdamente a classificação. Foi Falar pra nisso, jogo do Botafogo, você viu que ele arquibancada. postou nosso vídeo? Vi. Boa, Tá cheio de gracinha, hein, John? Mas pode dar moral. É sempre bom ver você...
Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Eu tava achando que o jogo do Vasco ia ser quarta ou quinta, né? O jogo do Vasco é amanhã, terça-feira. São Januário. É São Januário, né? Não sei se vai ser no Maracanã. Tem que ser no São Januário, vai virar um caldeirão maior ali. Vasco e Fortaleza. 0,5 é goleada, né? O Vasco precisa se classificar para a próxima fase. Amanhã tem Vasco e tem também o Red Bull Bragantino. A próxima fase ainda não saiu, né? Vai ser por sorteio. Eu acho que ainda é por pote, né? Os caras vão separar quem veio do pote 1 e quem veio do pote 2. Mas primeiro o Vasco precisa realmente se classificar, né? Tem jogos difíceis aqui, hein? O Atlético Goianiense ganhou fora de casa do Brusque, o Corinthians ganhou fora de casa do América, CRB 1-0 no Ceará, Inter Juventude foi adiado, Atlético Paranaense perdeu 2-1 pro Ipiranga. Mas eu acho que o Atlético Paranaense ainda assim consegue a classificação. Ah, o Palmeiras já é o segundo jogo, né? Eu tô viajando, cara, tá? Segundo jogo já. Palmeiras ganhou de 2-1. São Paulo ganhou de 3-1 fora de casa. Flamengo ganhou só de 1-0 no Maracanã do Amazonas. Sei não, hein? Botafogo 1-0 no Vitória. Isso. Goiás 1-0 para cima do Cuiabá. E o Red Bull empatou com o Souza. O Fluminense ganhou. O Bahia ganhou do Criciúma. E o Grêmio e o Operário ficaram no 0-0. Campeonato Brasileiro sem ser nessa semana, na outra, né? Deixa eu ver aqui. Campeonato Brasileiro, Brasileirão, Betano, calendário. Calendário dia 1º do 6, que vai voltar o Campeonato Brasileiro dia 1º. É isso aí. O Vasco só joga no dia 2. O Vasco joga dia 2. O início é dia 6. Vasco e Cruzeiro. Pulou, né? Ia ser Vasco e Flamengo. Vai ter que se encaixar em uma outra rodada. Pelo menos deu uma livrada aí, né? Vai poder enfrentar o Flamengo, quem sabe, em um momento melhor, né, galera? Tomara.